Glória a Deus, amém? A paz do Senhor, gente abençoada. Grande abraço a todos os inscritos. Você que não se inscreveu, eu te convido, se inscreva lá. Seja um agente evangelizador da palavra de Deus através desse canal, amém? Hoje vamos falar de um assunto, os caminhos da oração. Tomando como base Salmo 139, Salmo 139, verso 24, que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes de iniciar esse vídeo, quero deixar duas reflexões. Primeiro, de um escritor chamado John Bunyan, que diz assim: você pode fazer mais que orar depois de ter orado, mas você não pode fazer mais que orar antes de orar. Vou repetir. Você pode fazer mais que orar depois de ter orado, mas você não pode fazer mais que orar antes de orar. E tem um outro autor desconhecido que ele diz assim: nunca, jamais haverá noite que possa impedir o nascer do sol. Tremendo, né? Veja bem, os caminhos da oração. Para nos atender às orações, Deus requer que nos desviemos de todos os maus caminhos, né? Então, para ter nossa oração atendida, primeiro Deus quer que nós venhamos nos desviar de todos os caminhos maus. Isso está claro em textos chaves que nós vamos refletir sobre alguns aqui nessa noite. Então, precisamos nos deter no comportamento esperado, tá? No comportamento esperado para que Deus faça realizar os desejos do coração do homem. Ou seja, para que a minha oração se faça ser ouvida por Deus, eu tenho que me deter no comportamento esperado, né, divino, mudar meu comportamento, tá certo? Então, certamente essa expressão aqui se refere ao desejo de Deus de ver o homem aceitando o seu convite para dar uma meia volta na experiência do erro, os maus caminhos. Por isso que nós lemos aqui no Salmo, vou repetir novamente: vê se há em mim algum caminho mau, tá? E guia-me pelo caminho eterno. Então, 2 Reis 17, tem um texto muito interessante, uma passagem muito interessante. Deus advertiu Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos. Então, Deus já vem advertindo há muito. Largue os maus caminhos, abandone os maus caminhos, guarda os mandamentos, que é a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, e guarda os estatutos. Aí o seu bom caminho vai estar aberto, a sua oração vai ser atendida, os caminhos da oração vai ser atendido. Então o convite divino, por meio do profeta Ezequiel, ainda ecoa. Veja bem, Ezequiel 33, 11, está escrito: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que morrereis. Então não é a morte física, é a morte espiritual. Então Deus convida o homem, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ama o pecador. Deus quer que o pecador se arrependa. Ele quer que o pecador se converta de seus maus caminhos. Ele não ama o pecado. Ele não ama as atitudes, mas o pecador ele ama. Ele quer que se converta, né? O homem, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e se arrependa. Ainda em Zacarias 1,4 ainda diz: não seja como os vossos pais, né? Os quais clamavam os profetas antigos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha bem, abre aspas: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam. Então hoje não é diferente, as pessoas não dão ouvido, não atendem a palavra de Deus, não atenta para
o que é pregado, o que é falado. Tá? Também nesse texto aqui de Zacarias, maus caminhos é uma expressão aplicada aos desvios humanos para o pecado. Então, mau caminho é você desviar, é aquela tendência para o pecado. No entanto, nós iremos aqui vinculá-la integralmente à oração. Nós integramos ela à oração por quê? Porque deixando a conversão como a necessidade pressuposta para o relacionamento com Deus, sem arrependimento, não há como prosseguir um bom caminho. Como que eu quero chegar ao caminho da oração, os caminhos da oração, a evolução, o bom caminho, sem um profundo arrependimento, sem abrir mão do pecado? No entanto, mesmo nossa experiência de oração pode se constituir um mau caminho. Lembra de Elias? Até quando vão cochear em dois pensamentos? Então, seria o mesmo que até quando irão ficar em dois caminhos? Não há, não tem como. Por isso o convite é, reflita, que venhamos refletir sobre o bom caminho da oração. O bom caminho da oração. O caminho bom é permanecer na oração. O caminho bom é permanecer em oração. O caminho mau é não orar. Misericórdia, ficar um dia sem falar com Deus? Não dobrar o joelho pelo menos 3 vezes, 4 vezes ao dia? E o egocêntrico? Por que o egocêntrico não ora? Para sermos pessoas de oração, precisamos deixar de ser egocêntricos e excêntricos. Então, vamos falar um pouco sobre o egocêntrico. O egocêntrico não ora porque é centrado em si mesmo. Ele busca a glória para si. Ele não consegue olhar para Deus como a fonte e o destino das orações. Já o excêntrico não ora porque ele é centrado em outras pessoas. O excêntrico, ele centra em outras pessoas, em outras coisas. Não consegue se relacionar com Deus, que é a fonte de destino, que é a fonte e destino de todas as pessoas e coisas. Somente o teocêntrico pode orar, porque centra a sua vida na palavra de Deus. Aleluia! Sabendo que dele provém todas as coisas, que ele converge todas as coisas em Jesus Cristo. Então, como nos ensinam os primeiros cristãos, nós fomos predestinados para ele. Fomos predestinados para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o prazer da sua vontade. Efésios 1:5. Afinal, dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, é isso? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, Tudo foi criado por ele, como está escrito também em Colossenses, capítulo 1. Quem tem essas verdades inscritas na mente, olha que coisa interessante, quem guarda isso na mente, e guarda aqui, desce para o coração, jamais desistirá de ser uma pessoa de oração. Então, nós não podemos ser apenas ouvinte da palavra de Deus. A gente tem que ouvir, descer e guardar no coração. Não é fácil. Talvez você fale assim, poxa, irmão, é muito teórico, falando é muito fácil. Mas pensa como é a minha luta, pensa como é difícil lidar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, perfeitamente. Todos nós, enquanto estivermos aqui, passaremos por luta, passaremos por provação, mas que busquemos o bom caminho. Não é fácil ser uma pessoa de oração quando as coisas estão péssimas. Não é fácil ser uma pessoa de oração quando estamos numa jornada contrária. Mas o caminho da persistência é duro. Quando as coisas estão boas, quando está tudo bem, raramente nos lembramos de começar o caminho, quanto mais se permanecer nele. Quando está tudo bem,
Ninguém lembra do caminho da oração. E quanto mais permanecer. No entanto, se quisermos ouvir a voz de Deus, temos que orar. Quer que Deus fale contigo? Tem que orar. A receita é oração. Se quiser ser abençoado, tem que orar. Tem que orar. Se quiser ser confortado, consolado, isso é se tornar forte na hora da dificuldade, tem que orar. Jesus Cristo orava. Jesus Cristo nos deu o maior exemplo do caminho de oração, do caminho da vitória. Quando o sucesso era muito, Jesus se retirava para orar. Olha que coisa gloriosa. Quanto mais ele era aclamado, mas ele se retirava para orar. Quando as dificuldades se pronunciavam, Jesus se afastava para orar. Será que somos melhores do que ele e não precisamos orar? Será que somos mais poderosos? Será que o egocentrismo tem nos dominado ao ponto de esquecer de orar? Então Jesus, nas perseguições, quando era aclamado, quando era festejado, quando era odiado, ele se retirava para orar. Então, que nós sigamos o exemplo de Jesus, tá? Será que somos melhores do que ele? Será que somos melhores do que Cristo? E não precisamos orar? Então, irmãos, vamos seguir o bom caminho da vitória. E a vitória vem com muita oração. E principalmente quando você trilha os caminhos da oração. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que essa palavra venha gerar grande vida no seu coração. Então, eu vou repetir novamente aqui o Salmo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observa, Senhor. Faça uma autocrítica de si mesmo. Faça uma autoavaliação pessoal. Senhor, olha para mim, olha para a minha vida. Vê se há algum caminho mau. Vê se tem algo que não te agrada. Tira, extermina e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Glória a Deus. Deus abençoe. Compartilhe. Até nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva em nosso canal. Em nome de Jesus. Um abraço.